Então, continuando, né? Hoje é que tem um café, pão, café com leite, manteiga, queijo, mais um pedaço, um pão francês, né? É a medida. A gente chamava antigamente uma onça de pão. Onça corresponde ao pão francês hoje, o pãozinho francês. E depois o almoço e uma ceia, uma refeição leve à noite. Mas nos primórdios não tinha nada. Nos primeiros séculos não havia nada, não havia refeição, não havia nada. Quando a pessoa se sentisse mal, comia um pedaço de pão e tomava água. Esse é o jejum do tempo da Quaresma dos primeiros séculos. Essa prática penitencial, a Igreja regulou a partir do sexto século, quinto, sexto século, regulou na prática penitencial de quem tinha cometido um pecado grave, que eram 4 pecados considerados graves, mortais: a idolatria, o latrocínio, o roubo, o homicídio e o adultério. Cometeu esses 4 pecados, era expulso da comunidade cristã e recebia uma punição de ser internado em alguma coisa, no mosteiro, vivendo de oração e penitência durante muito tempo. Dependia do juízo do confessor, da autoridade eclesiástica. Estas pessoas ficavam internadas, poderia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, é como se fosse uma prisão mesmo. Só que recebiam determinados indultos, chamados indulgências. A indulgência era plenária, quando todo o tempo que ele tinha ganho de punição era perdoado e ele poderia sair daquele cativeiro. Isto se dava nos anos santos, por uma intervenção do Papa e assim por diante. Essa indulgência poderia ser também parcial, ou seja, se a pessoa recebesse 10 anos de punição, ela cumpria 2 anos, e aí a indulgência parcial ele recebia, por exemplo, de 3 anos. Então ele sairia antes de completar, no 6º ano, 7º ano de punição, ele já poderia ser libertado. Aí ele entrava na igreja de volta na Quinta-feira Santa, através de um rito de penitência que se cumpria com toda a comunidade reunida e a absolvição do bispo. Só que isso podia ser uma só vez na vida, depois do batismo. Se por acaso a pessoa depois disso cometesse um desses pecados e a gravidade aumentava conforme a responsabilidade da pessoa na igreja, assim, por exemplo, a pena era mais rigorosa para padres, para bispos ainda muito mais. Não se tem notícia desta pena atribuída ao Papa no século V, porque depois isso acabou. Porque nós sabemos que por volta do século XI ou século XIII, século XIV, se o Papa, por exemplo, alguns papas recebessem esta punição, seria para ficar internado a vida inteira numa prisão, porque houve papas, 2 pelo menos, que foram muito perdidos, né? Não vou falar aqui o nome porque não interessa, mas é do século XIV, século XIII, século XIV, digamos assim, por volta do ano 1300. Muito bem. Esta prática penitencial tão rigorosa, depois de algum tempo, se revelou muito difícil, porque cada vez mais a igreja se enchia de jovens que tinham uma vida muito longa pela frente. E no progresso também das condições de saúde, essa prática penitencial se transformou numa dificuldade, até porque essa prática penitencial, mais ou menos, ela favorecia quando os batizados eram de adultos e as mortes eram muito prematuras. Então a pessoa era batizada com 20 anos, com 30 anos, 30 e poucos anos, as pessoas tinham essa expectativa de vida. Na medida em que foram sendo batizados, cada vez mais se generalizou no Ocidente o batismo de crianças, e pelas condições de saúde a morte começou a ficar cada vez mais distante, essa prática penitencial não funcionou. Aí o sacramento da penitência passou a ser individual e não coletivo,
passou a ser a qualquer momento, a qualquer dia, depois do batismo, quando a pessoa cometesse um pecado, e as penitências começaram a ser reduzidas ao mínimo. Reduzidas, por exemplo, a orações, né, a talvez um jejum de um dia, e, porém, restava o pagamento para depois dessa vida. E aí o purgatório começou a se encher na cabeça daquela teologia daquela época. Era o purgatório que resolvia o problema da penitência já não mais cumprida aqui na vida terrena. E com isso, o que acontece? Acontece exatamente que aquela indulgência, que era muito prática para esta vida neste mundo, para a punição terrena, as indulgências começam a ser aplicadas para depois da morte naquilo que se chamava antigamente o purgatório, onde as pessoas, naquele tempo se dizia as almas purgavam a penitência não feita durante esta vida. E o Papa, por exemplo, dava indulgência plenária ou parcial, não mais para as pessoas agora, mas para as almas do purgatório, que chegou até há pouco tempo atrás. E até muitas pessoas nos dias de hoje têm esta compreensão, o que não é uma compreensão muito correta, porque esta prática das indulgências rendeu muita dificuldade para a Igreja no século XVI, de modo especial século XV, século XVI, com os abusos e a corrupção da venda das indulgências, principalmente nos países da Europa Central, no Império Romano, Sacro Germânico. Muito bem, esta ideia, portanto, ela foi mudando cada vez mais. Na história da Igreja, mesmo minorada, o tipo de penitência, ela foi cada vez mais sendo diminuída, mas permaneceu até antes do Concílio Vaticano II. Mas vamos continuar daqui a pouco, porque agora nós temos mais um VT sobre a campanha da fraternidade. Uma monja budista fala sobre o resultado quando se fazem grandes construções sem o devido planejamento. Vamos conferir, portanto, mais um vídeo desta campanha da fraternidade. Confiramos. E aqui mesmo, aqui em Genópolis, em frente da FAAP, de vez em quando tem um esgoto lá que sai no meio da rua. Mas é muito grave, porque construíram prédios muito grandes numa área em que os tubos, provavelmente, da cidade não comportam. E de tempos em tempos, no meio da rua, uma daquelas bocas de lobo, solta fezes. É um cheiro insuportável. Então, são em áreas nobres também, mas é um descuido, provavelmente, das construtoras e da capacidade dos encanamentos da cidade. Por isso, muitas vezes, quando vão construir shopping centers, grandes prédios, e o pessoal tem uma reclamação, a reclamação é: a rede de esgotos comportará? O trânsito apenas não, e a rede de esgotos? Assim como aqui em cima nós temos agora talvez muitos carros e muitos momentos de congestionamento, esse mesmo congestionamento que a gente vê na superfície está acontecendo embaixo da terra. E imaginando o que cada um de nós produz por dia, e uma população que cada vez aumenta mais. São Paulo não está diminuindo a população, está aumentando. E não é só São Paulo, não é? Isso está acontecendo no mundo todo. Mas é preciso que se desperte para isso, que se acorde para o problema, antes que fique grave demais. A monja tem toda a razão, mas eu acho que os serviços públicos falham muito mais, porque quando pedem autorização e a autorização é concedida, tá? É concedida, quem passa a ser responsável por isso? Por exemplo, no lugar onde eu moro, na região central de Belo Horizonte, Augusto de Lima com o Paracatu,
Pega lá aquela boca de lobo que tem quase na esquina. E também na Paracatu, na frente da entrada da igreja da rua Paracatu. Quando o sol está muito quente, o cheiro é insuportável. Agora, vamos e venhamos. Ali não tem construção nova, não. As construções ali são antigas, incluindo a minha igreja. E essa construção, evidentemente, a igreja não é o caso, né? Porque na igreja não tem utilização tão intensa. O edifício Isaura Santos, que fica do outro lado da rua, está lá desde 1900 e lá vai cafunga. Ou seja, é a Copasa. É a Copasa que a gente telefona para ela sempre. Tem um problema de esgoto a céu aberto na Augusto de Lima e na Paracatu. Nós vamos resolver. Estão resolvendo tem quantos anos? E continua dando margens a esse mau cheiro e, evidentemente, com doenças. Então, os serviços públicos são responsáveis e todo mundo paga bem, viu? Todo mundo paga bastante bem, bem caro, para a manutenção desse serviço público. O construtor, o engenheiro, obviamente, quando a prefeitura dá licença para ele construir, está cobrando dele todos os impostos necessários. E ele paga, a não ser que a construção seja clandestina. E, portanto, quando ela dá autorização, ela tem que prover dos meios necessários para que aquilo não danifique nem o meio ambiente, nem as pessoas. Voltamos daqui a pouco.